Olha, a gente continua falando de adoção agora no quadro Seu Direito. No próximo dia 25 de maio, próximo domingo, é o Dia Nacional da Adoção. E você sabe como é que funciona todo esse processo de adoção aqui no Brasil? Esse curso que a Anice Ribeiro trouxe é apenas parte de um processo extenso. E a gente vai trazer esse assunto agora com muito mais detalhes com a nossa repórter Tássila Castro. Tássila, explica aí para as pessoas que têm essa vontade e planejam adotar uma criança ou adolescente. Isso mesmo, Vanessa. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Mirante. Então, a adoção é um ato de amor, mas é também um processo legal, com muitas etapas, direitos e também responsabilidades. E aproveitando, né, que o Dia Nacional da Adoção está chegando aí no próximo dia 25, a gente traz, então, esses esclarecimentos para aquelas pessoas que desejam formar uma família através da adoção. Quem conversa sobre esse assunto comigo é a advogada Ana Alice Torres. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Bom Dia Mirante. Doutora, me fala sobre esse processo, é um ato jurídico que garante o que a essa criança ou adolescente adotado? Bom dia. Bom dia a todos. O processo de adoção é um processo legal. E é sempre uma medida excepcional. Então, excepcionalmente, a criança ou adolescente, somente se não puder ficar com a sua família natural ou extensa, é colocada para a adoção. E para adotar existem alguns critérios. Então, é necessário ter no mínimo 18 anos. Além disso, essa pessoa pode ser solteira, pode ser casada, pode viver em união estável. Então, não necessariamente para adotar você precisa ser um casal, ser casado. Se você for solteiro, você também pode adotar, mas existem alguns critérios. Um outro critério você não pode ter uma diferença menor de idade de 16 anos da pessoa que vai ser adotada. Ou seja, a pessoa que deseja adotar tem que ter uma diferença de idade da criança ou adolescente de 16 anos. Então, esses critérios iniciais são importantes. Maravilha. Para quem deseja fazer essa adoção, quais são as etapas, né, desse processo e qual é o primeiro passo? O primeiro passo é procurar a vara da infância e juventude mais próxima da sua residência, ou seja, do seu domicílio. Nesse momento, você vai apresentar alguns documentos. É importante verificar a lista de documentos que a unidade judicial vai pedir, porque isso pode variar de estado para estado. Apresentados os documentos para habilitação à adoção, o Ministério Público vai analisar a regularidade desses documentos. Se estiver tudo ok com os documentos, você passa para uma outra etapa. A outra etapa é uma avaliação por uma equipe multidisciplinar do Poder Judiciário, que vai verificar o seu estilo de vida, suas motivações para a adoção e se você se encaixa ali em parâmetros mínimos para adotar. Se estiver tudo ok também com esse procedimento, você passa para uma outra etapa, que é uma espécie de preparação para a adoção. Então, esse candidato vai ficar ciente das dificuldades, dos desafios, do que é esse vínculo que vai ser constituído a partir da adoção, quais são os critérios. Além disso, outras possibilidades podem ser apresentadas, porque muitas vezes esse candidato tem um perfil de criança ou adolescente específico, geralmente que é um recém-nascido, não querem adotar irmãos, e você tem a possibilidade de pensar se você deseja adotar uma criança com deficiência, com alguma doença crônica, irmãos que devem ser adotados conjuntamente. Então, esse curso serve para isso. Após esse momento de preparação, existe uma outra etapa, que é o deferimento da sua habilitação ou não para adoção. Se esse cadastro for deferido, você vai para o Sistema Nacional de Adoção, que é um cadastro que já existem outras pessoas, é como uma fila. E nessa fila existe uma ordem cronológica, ou seja, quem está cadastrado há mais tempo tem preferência diante de quem está cadastrado há menos tempo. É justamente sobre uma dúvida comum, né? Existe esse tempo de espera, ele pode variar muito, ele chega a demorar muito também? Olha, é um processo, não diria demorado, mas cauteloso, porque se trata do melhor interesse de uma criança ou adolescente. Então, todas essas questões devem ser analisadas, a expectativa dessa pessoa que vai adotar, com o perfil da criança que vai ser adotada. Então, nesse sentido, existe um tempo, um lapso temporal mínimo aí para que esse processo dure. Quando a criança que se encaixa no seu perfil for adotada, é que você vai lá entrar com uma ação de adoção e, posteriormente, a adoção vai ser deferida e esse novo vínculo vai ser constituído. Perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista, doutora Ana Alice Torres. São esses os esclarecimentos, então fica a dica aí para os pais, solos ou não, mães solos ou não, que desejam, né, formar essa família, adotar essa criança ou esse adolescente. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Társila, por essas informações, várias curiosidades que a advogada trouxe aqui no quadro Seu Direito. E lembrando que daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, só que trazer a realidade da adoção na segunda maior cidade do nosso estado, que é o município de Imperatriz.